Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Hoje é um dia de festa aqui no programa, porque nós estamos com a minha professora querida de direito. Formei, graças a vários ensinamentos dela, a professora Silvana Lobo, que vai nos falar sobre esses ataques do Supremo ao Instituto do Júri, esse ativismo judicial que está esvaziando os institutos constitucionais relativos ao júri. Bom, Silvana Lobo como o Flávio já apresentou, maravilhosa, defensora pública no estado de Minas Gerais, professora de penal e processo penal? Hoje de direitos humanos. Direitos humanos. E eu ouso dizer que Flávia é brilhante no direito penal, porque passou pelas suas mãos, né? Mas, Silvana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, de verdade, assim, de coração, a gente te admira demais, tanto Flávio quanto eu. Eu acho que Minas Gerais inteiro, né, mas... E nosso convite, que ela aceitou com todo carinho, e quando ela chegou, a gente, discutindo o que a gente ia falar, veio essa preocupação do que está acontecendo com o Tribunal do Júri aos olhos do STF, né, dos nossos tribunais, mas principalmente do STF, que a gente tem visto diuturnamente decisões que, de certa forma, maculam um pouco o direito no que tange ao processo e o procedimento do Tribunal do Júri, né? Então, a gente decidiu que ia falar sobre isso hoje, eu acho que é uma coisa bastante interessante. E a palavra é sua. Bom, gente, muito obrigada, meu querido Flávio. É verdade, foi meu aluno, acho que foi minha primeira turma que eu tive a oportunidade de dar aula. E para vocês verem como é que é gratificante, né? O tempo passa, a gente encontra os alunos da gente brilhantes, né? Todo aluno, o objetivo de todo professor é esse, que o seu aluno o supere. E você, Flávio, com toda certeza me superou muito com a capacidade, com a verve, e com a animação, porque o seu advogado é aguerrido, animado, isso é muito bom. E aí juntou com os corações e os objetivos com a querida Paula, virou um casal Marzano, top, casal 20, né? E eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, para mim é uma satisfação muito grande, principalmente para a gente bater um papo jurídico assim, a respeito desse assunto. Olha, infelizmente, né, gente, eu falo isso muitas vezes conversando com os alunos ou com os colegas, nós estamos numa crise muito grande de tudo, né, no mundo, não é no Brasil. Então a gente fala assim, poxa, hoje a gente tem talvez o pior Supremo de todos os tempos. Mas se a gente for olhar, nós temos o pior executivo de todos os tempos e o pior legislativo de todos os tempos. Mas aí você vai falar assim, mas qual que é o fenômeno para ter isso? É porque nós temos a pior sociedade de todos os tempos. Então, porque ninguém do Legislativo veio de Marte, né? Veio da Lua, não, o cara veio daqui mesmo. Ninguém do Judiciário, ninguém do Legislativo, todo mundo é população, faz parte do povo brasileiro. A crise é social, né? A crise, exatamente. E não é só no Brasil, é no mundo. Nós estamos tendo uma alteração da sociedade que a gente vai ver que não é assim, se tecnologicamente ficou uma maravilha, socialmente, humanamente falando, ficou péssimo. Nós evoluímos muito pouco. É péssimo, né? A gente vê que a humanidade, quando a gente vê os egípcios, ontem, esses 3 dias, né? Ontem, hoje e amanhã, é o ano novo dos judeus, né? Comemoração dos judeus. Eles estão no ano 5.700 e carqueirada. Quando a gente vê os egípcios lá no ano 1, 2, 3, era incrível que você vê hoje nas múmias, cirurgia que eles faziam, tirando um pedaço de osso da cabeça para isso, coisas que a gente está fazendo hoje, eles já faziam, mas a humanidade passou por uma época em que nada foi feito. A gente vai pegando aí os outros séculos, nada aconteceu. E veio acontecer agora, no século XVII, XVIII, mais agora, né? 18, 19, 20, e chegamos finalmente ao século XXI, e a pandemia fez isso com que a gente adiantasse, e hoje o mundo é todo tecnológico. Hoje não tem jeito. Aí a gente vai olhar para a parte que a gente atua, a área jurídica. O que a gente esperava? Poxa, nós temos aí, nós seguimos muitos alemães, seguimos italianos, maravilha. Nós precisamos de ter, a ONU veio depois da Segunda Guerra Mundial, que eles quase mataram a humanidade inteira. Os homens acabaram na Europa, porque só sobraram eles, mataram todo mundo, até a confusão. Então vamos fazer uma Organização das Nações Unidas. Vamos nos unir para respeitar o ser humano. Lindo. A nossa Constituição, eu cheguei na nossa Constituição. A nossa Constituição chamada de cidadã, por quê? Vamos respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exato.
Então o nosso artigo 5º sai lá do final, né? Artigo 5º não, né? Os direitos individuais saem do final da Constituição, vem para o início. E como tem que ser mesmo, o mais importante que nós temos no Brasil é o povo brasileiro. Nada disso para nós importaria se não fosse o nosso povo, é feito para ele. Beleza. Aí nós temos um órgão máximo, que é um órgão guardião dessa Constituição, que tem ali todos os nossos direitos e garantias para esses nossos direitos. E a gente espera que esse órgão faça o quê? Que ele cuide dessa Constituição. E lá nessa Constituição nós temos vários direitos importantíssimos, que são chamados de cláusula pétrea, que não podem ser mudados por emenda constitucional, só se a gente tiver uma outra Constituição. E dentre esses vários direitos nós temos o sujeito que cometeu um crime doloso, consumado ou tentado contra a vida, ele vai ser julgado perante o Tribunal do Júri. E o Tribunal do Júri, gente, ele é uma... Então, assim, não adianta discutir, isso é uma porcaria, isso é um teatro, isso é isso. Eu não fico discutindo cláusula pétrea. Eu estou antipatia de discutir cláusula pétrea, porque é discutir o indiscutível. Eu não vou ficar eu ia falar vaselina ou masturbação, eu acho que não pode nenhum dos dois, né? Eu não posso ficar aqui nesse vai e vem, desse pensamento de uma coisa que não existe. Vamos trabalhar com aquilo que nós temos para melhorar, para ser melhor. E aí, vamos ser muito sinceros, mas o júri é um absurdo existir júri. É um absurdo por quê? Júri é teatro. Não é mais. Se a gente pode dizer que antigamente o júri era um teatro, que aqueles grandes oradores... Eu lembro da minha avó, eu pequeno, aqueles radinhos de pilha debaixo do travesseiro, tinha aqueles debates a madrugada inteira, ela gostava muito de ouvir aquilo, e eu me lembro muito dela ouvindo, não lembro os conteúdos, claro, mas ela, ouvindo, e todo mundo gostava, era um negócio assim. Então, o grande orador, às vezes ele levava na conversa. Hoje, só ser grande orador não adianta mais. Hoje, a tecnologia ajudou muito o júri. Então, quem imagina um exame de DNA na nossa época, você sabia, você vê o caso de goleiro Bruno, por exemplo, que até hoje todo mundo fala, mas como que pode um homicídio sem cadáver? Mas aqui é uma prova de DNA de sangue lavado no carro, um carro lavado, eles acharam. Quem diria isso há 40, 50 anos atrás? Não ia ter isso nunca. 100 anos atrás, não ia ter isso nunca. Então, assim, a gente vê que a tecnologia ajudou muito. Hoje, os nossos colegas que fazem júri sempre, todo mundo utiliza vídeo, utiliza as provas digitais, utiliza gravações, É muito difícil com que o jurado não tenha aquele contato maior para fazer uma boa análise de prova. Então nós tivemos essa evolução toda. E o júri hoje é muito mais uma análise de prova, a gente não tem dúvida disso. No entanto, uma das bases mais sólidas do júri é o quê? É o povo julgando o crime mais grave que a gente teve. E aí, gente, é importante lembrar que nós já tivemos o júri julgando quem? Julgando crimes contra a economia popular. O povo já julgou, através do júri, a economia popular. Nós temos alguns projetos para o povo julgar os crimes contra a administração pública. O que seria muito mais legítimo, né? Porque... Mas aí eu acho complicado. Legítimo seria, não tem dúvida, mas acho complicado. Por quê? Hoje nós temos um país dividido entre eles e nós e eles. Isso é verdade. Você imagina, eu sento lá na turma lá. Você teria que ter maturidade. Porque hoje você é a mesma coisa. Vou botar um monte de cruzeirense julgando o atleticano. E vou botar entendeu? O trem não é. Eu não vou julgar o que é correto. Eu vou julgar o quê? Esse cara é contrário a mim. Então eu não quero nem saber. Eu quero que ele se lasque por lá de lá. Né? Esse aqui é o problema. O momento que o Brasil vive não serve para isso. E o júri ainda está quase nessa situação hoje. O júri já está quase nessa situação. E aí o que a gente vê? Decisões últimas do Supremo que nos assustam demais da conta. Quer ver? Vou começar por aquela. Feminicídio. Gente, e eu falo isso, as minhas faltas baterem em mim. Feminista. Bater. Que isso, mano? Você está agredindo. Como é que você pode ser contra isso? Não sou contra nada. Eu, no início, quando o crime de feminicídio foi inserido, né, a tipicidade dentro do Código Penal, na hora que eu vi, eu pensei com meus botões calados. Raro, né, que eu falo demais. Eu pensei assim, bobagem, esse trem já existe aí. Claro que um sujeito matar a mulher dele por ser, o motivo é fútil, ou torto, dependendo da situação. Então não precisava ter isso aí. Mas depois a gente senta e analisa, é claro que precisava. E precisava para pelear mesmo. Mas a função não foi a função penal, ela foi uma função social. E a lei tem essa função. De esclarecimento das pessoas.
Não pode matar a sua mulher. Alerta. Ó, presta atenção. A pena é a mesma, 12 a 30 do homicídio qualificado. Mas isso foi chocante. Termo lá escrito, ó, violência doméstica, matou a mulher, isso passou a mulher, é feminicídio. E tem lá até os causas de pena, tudo bem. Foi bom isso ter acontecido. Aí vem o Supremo e fala assim, mas se for legítima defesa da honra, não pode alegar. Aí você fala assim, oxe, mano, você é a favor de um cara matar a mulher porque ela arrumou outro e alegar legítima defesa da honra? Aí é que tá. Olha bem, o júri, ele vai ser apresentado para o povo e vai ter 2 pessoas, pelo menos, que vão apresentar os fatos e vão apresentar as teses. E o júri tem uma característica muito diferenciada. Como são os crimes mais graves, a defesa que pode ser apresentada dele, ela não é só plena. Amplitude de defesa, ela não é só ampla, ela é uma maior. Ela tudo pode ser alegado. No júri, mais do que a ampla defesa. E o que é a ampla defesa? Eu posso procurar todos os meios de prova que são admitidos em direito para colocar ali. E no júri, é plenitude. O que é isso? Além das provas que estão ali, eu posso alegar o que eu quiser. Inclusive, pedido de clemência. Inclusive, falar, gente, pelo amor de Deus, eu vou citar um caso aqui que foi absolvido e vocês vão me falar se era caso de condenar. Se tinha outro jeito, não existia. Aí, o que o Supremo vem e fala? Não pode alegar legítima defesa da honra quando for feminicídio. E se o motivo for esse, alega o quê? Não, aqui, mas independentemente de ser esse ou não ser, quem que vai alegar isso não é a defesa? O Ministério Público está fazendo lá o quê? E outra coisa. E se foi isso que aconteceu, você vai fazer o quê? Você vai inventar outros Saindo até contra o fundamento da instituição, juro pelo seguinte, o conceito de sentença é formado por pessoas do povo, que se alinham com os valores morais do réu, ou não. Né? O julgamento vai ser um pouco moral, social mas também. É isso. Mas é esse fundamento. Por quê? Porque o fundamento do crime que vai a júri é diferente, não é econômico, não é patrimônio, não é nada. É o quê? É um valor relevante para a pessoa que fez com que ela cometesse um crime que, em tese, qualquer um de nós, provocado o suficiente, pode praticar. Você falou uma coisa, posso abrir um parênteses nisso? Datena. Isso. O Datena o dia inteiro nos recrimina, nós que atuamos na área criminal. Advogado de bandido, esses porta de cadeia. Agora você imagina se dá uma zebra daquela cadeira, pegar na quina da cabeça daquele cidadão. Azar não, né? Se dá um evento desse. Não. Vai que acontece. Se acontece pegar, esse moço cai, bate a cabeça e morre. Acabou. Matou ao vivo pro mundo inteiro ver. O advogado de porta de cadeia dele, ele ia precisar. Ou seja, ele fala, assassina os bandidos, ele se tornaria um bandido, e eu gostaria muito de saber quem é o advogado dele no caso, porque ele vai ter que ter um advogado. É porta de cadeia também o advogado dele? Que qualquer um de nós pode praticar a qualquer momento. E qualquer um que fosse defender o Datena ia falar que ele foi provocado, que a pessoa ficou enxovalhando a honra dele, chamando ele de sei lá o que. Falou que ele era. Foi tipo covarde, arregão. Levantou um caso dele para trás mesmo, que teve uma acusação de que ele teria tido um problema de assédio sexual e que a sogra dele morreu de infarto, teria sido até por desgosto também. Ou seja, envolveu família 3 anos. Mas só fechei parênteses no negócio da Datena. Qualquer um de nós pode. Sim. E eu quero ver, hoje o Datena vai voltar a falar que é advogado de porta de cadeia, de bandido. Ele é bandido? Ele se considera bandido? Mas isso é falta de instrução, até de determinadas repórteres, pelo seguinte: quem legitima todo o sistema judicial somos nós, advogados. Por quê? Porque o ato do juiz é um ato de autoridade, é um ato autoritário. Você dá sentença, mandar recolher, mandar preso e tal. O que legitima não deixa de ser um ato arbitrário do juiz? O advogado do cara que vai falar, ó, data vênia, eu vou no tribunal entrar com habeas corpus, eu acho que o senhor não examinou as provas da maneira adequada e tal. Então, quanto mais o advogado tem poder, tem prerrogativas, tem livre exercício, mais legítimo é o judiciário. O judiciário esqueceu disso. Tá entendendo? O Supremo tem refletido isso muito. Não sei se por condições, não é o objeto nosso aqui, mas ele se tornou muito autoritário.
Tá entendendo? E o judiciário não se legitimou depois da Constituição de 88. Por que eu falo que não se legitimou? Por quê? Porque o que você falou muito bem, o Executivo e o Legislativo foram nós que colocamos lá. Eles são um retrato da gente. De um jeito ou de outro, gostando ou não, é aquilo lá que nós somos, tá? Como sociedade. O Judiciário não. O Judiciário ele tem um viés tecnocrata que o acesso, até poucos anos atrás, ele tinha determinado padrão específico, e o resto entra por quinto constitucional, que também a forma de acesso não legitima já acabou, o motivo de existência do quinto já acabou. Já acabou. Então o judiciário ele tem que se legitimar. Legitimidade, para quem não sabe o que é, o conjunto de ideias que faz com que você acredite que determinada situação social é certa. Só isso. Então, gente, olha bem. Então, no júri eu posso alegar tudo. Inclusive entrar de joelheira, pedindo pelo amor de Deus. Por que eu não posso alegar em favor de um cidadão uma legítima defesa da honra se ele tiver matado a mulher? Porque aí vem o problema. A gente sabe que a honra ela é pessoal. Mas será que o jurado, que é a pessoa do povo, ele entende isso? Será que a mulher que o marido tem outra família, que isso estoura, isso não é um dissabor para ela? Ela não se sente ofendida, humilhada? Mas isso é um orgulho dela. O marido que a mulher traiu na cama, etc. Mas isso é um orgulho dele. Não. A sociedade encara isso como orgulho ou como honra? Aí é uma discussão outra que nós não vamos fazer. Mas aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. Então não pode. Proibiu. Isso é um absurdo ser proibido, porque a outra parte está lá para fazer essa contrapartida. Que o Ministério Público explique que a honra é pessoal, que ninguém... E outra coisa, qual o jurado de hoje que vai dizer que um homem matar uma mulher e está lavando a honra dele com sangue? Não, gente. Não vai mais. Mas eu já fiz teste de legítima defesa do casamento. A mulher matou a amante do marido. Ela estava defendendo o casamento dela. Mas está defendendo a família, o casamento. A gente vive por esses valores. Não, são valores protegidos pela lei, tanto que existem crimes contra o casamento, crimes contra a família, estão lá na lei penal. E digo mais, o primeiro caso de legítima defesa da honra foi Evandro Lins e Silva que fez a defesa. Sabe de quem? De uma mulher. Por quê? Essa mulher, o Evandro era lá do Pará, se não me engano, veio embora para o Rio de Janeiro e um amigo dele do Pará falou com a mulher dele, falou, olha, qualquer coisa que me acontecer, se eu morrer, estiver um problema, você procura Evandro, ele é o melhor advogado que tem. Tá no Rio de Janeiro, deixou tal. E este marido resolveu trair essa mulher. Essa mulher passou a mão no revólver dele, despachou esse sujeito pro inferno. E fez o quê? O conselho dele, pegou o cartão, foi pro Rio de Janeiro procurar Evandro. E falou com ele, doutor Evandro, eu matei ele. Agora o senhor se vira. E disse que o senhor... E aí ele fez a primeira legítima defesa da honra legal. Aí eu te pergunto, eu não posso fazer isso em defesa de um cidadão que matou uma mulher, feminicídio. E se for uma mulher que matar o marido, eu posso? Pois é. Porque o pau bate no Chico, tem que bater no Francisco. Aí o Supremo começou a me limitar. Não bastou isso. Logo depois eles vieram com outra, com um negócio de violência doméstica. Você não pode falar da vida pregressa da mulher. Uai, mas aí dificultou meu procedimento. A mulher pula pelada, sem calcinha, em cima do sujeito. No boteco, onde está todo mundo no meio de um carnaval, passa a bunda na cara dele e lambe a bunda dela. Não, é estupro. Mas peraí, olha o que ela fez. Não interessa o que ela fez. Aí eu não tenho jeito. Aí é impossível, porque realmente, tá, se você só a partir deste momento, o sujeito pegou e passou a língua nas nádegas da distinta. Aí, mas tem que... Como é que as nádegas da distinta chegou até o rosto dele? Tem que ver como é que isso mas as limitações também são todas para nós, advogados, né? Porque limitação para o Ministério Público atuar não tem nenhuma. E aí é o que eu estou dizendo. O Supremo, que era o garantidor da Constituição, e a Constituição garante os direitos humanos. E olha bem, eu não estou defendendo aqui quem matou a mulher, o cara que passou a língua na distinta. Eu não estou defendendo isso, eu estou defendendo o cidadão. Seja ele quem for. E agora, foi ontem. Ontem caiu como um tijolo na minha cabeça. Esse caso aí da... Tá, então antes do tijolo de ontem, teve a prisão pós-tribunal do júri da semana passada. Porque agora a pessoa E o primeiro que eles prenderam foi o Fará, já no dia seguinte, né? Que ele tava, acho que,
sei aonde, viajando, pegaram ele no meio do caminho. Parece que o negócio já foi até encaminhado para isso. A partir da semana passada, né, o STF agora entende que após o tribunal do júri as pessoas podem ser presas. Se o sujeito for condenado, se ele for condenado, ele já pode ser preso. Que vai ser o da bomba da Silvana agora. Tijolão. O fundamento é o quê? Soberania do julgamento do júri. Então, esse é o fundamento. O que o Supremo falou? Ó, existe o soberania dos julgamentos. Então, o mérito do júri já foi examinado pelo Conselho de Sentença, não há que se falar. Mas aí tá tudo errado, então, porque aí não era pra caber nem recurso, já que era tão soberano. Não, mas assim, os recursos do Tribunal do Júri que a gente consegue, geralmente são matérias processuais. Violou a amplitude. Porque, não discute o mérito, e só questões procedimentais. Então, basicamente é isso. Agora, ontem eles fizeram mais uma coisa. Mas vamos discutir, antes do tijolo, vamos discutir esse negócio. Porque o que acontece? A lei anticrime, ela veio fazendo essa alteração e disse lá, na alteração do Código Processual, olha, quando o sujeito for condenado no júri a uma pena de 15 anos para cima, ele tem que ser preso em plenário. Isso. Não é isso? O quebrou. Falou, não interessa o quanto é. A discussão que estava no Supremo, que ele foi suspenso. Não, peraí, tem presunção de inocência. Se a pena é de 15, 200 ou 1 ano, presume a inocência do mesmo jeito. Então, peraí, então espera, então não prende. Segura que o Supremo vai decidir isso. O Supremo não só decidiu que pode prender quem é condenado a pena acima de 15, como foi a lei. Não, é qualquer coisa. Ele era objeto do processo. Gente, é um negócio tão doido que eu fiquei assim, não, que a gente não entende. Eu falei assim, não, gente, é o negócio dos 15 anos. Não, Silvana. Isso o povo tem uma paciência danada comigo, que eu fiquei velho, porque às vezes eu tô fazendo outras coisas, isso cai lá e eu falo, não, gente, é só dos 15 anos pra cima. Aí a minha turma, meus colegas defensores, diligentes, eles falaram assim, não, professor, presta atenção, o Supremo decidiu, é tudo. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Eles falaram assim, não, é tudo. Eu falei, mas não é possível. Ô, professor, é possível. Aí quando a gente vai ver, foi isso que eles fizeram. E aí vem, quer ver o absurdo que é o que está acontecendo? Os colegas têm narrado isso direto. Porque eles fazem junto todo dia, né? A turma da defensoria todo dia. E o grupo tá aí, o pessoal de penal, eles falando. Hoje o júri acontece sem a presença do réu. O réu não é obrigado mais, porque antigamente só tinha júri quando ele aparecia. Se ele aparecia, se não aparecia, suspendia. Aqui. Então o que a gente falou? Bom, agora o réu vai chegar, vai ser interrogado, como ele, se ele está solto, né? Respondeu o processo todo solto. Acabou o interrogatório dele, ele vai enfiar a viola no saco e vai embora. Um abraço pra você. Porque se ele ficar lá e for condenado, ele vai ser preso. Você fica sentadinho aí. Vocês acreditam que a juíza mandou prender antes, não deixar o cara sair? Recolhe, vão esperar o julgamento. Se no julgamento for condenado, o senhor já está preso. Não deixou nem o sujeito sair. O sujeito foi tomar água, por isso não toma o cara. Então hoje, infelizmente, o que você vai ter que fazer? Orientar o sujeito a não ir no julgamento. Ou pedir para ele fazer. Não, ele vai depois, mas eu quero que ele deponha virtualmente. Eu quero que o depoimento seja virtual, ele vai vir aqui. E aí você vai cercear a ampla defesa. Porque é totalmente diferente do depoimento. Isso é um negócio que você fez muito bem lembrar. Isso é tão revoltante. Eu fiquei revoltado. É revoltante isso aí. E como se não bastasse, ontem veio a pá de cal, porque eu acho que a finalidade é essa, é acabar com o júri. Você não tem o que falar mais. Mas não tem gente que reduzir o texto constitucional para interpretação nesse sentido, que está claro. Não tenho dúvida, mas é acabar com o júri, porque você não tem mais o que você pode falar, vai prender o cara, vai isso. Aqui, vamos ser sinceros, 95% dos casos de júri hoje é guerra de tráfico. Então, eu sou muito sincero, eu hoje, se a defensoria me escalasse para ficar no júri, eu acho que eu não teria condições de ficar. Porque você começa a ficar um pouco repetitivo nos assuntos. É guerra de tráfico, isso quando chega a júri, né? Porque geralmente a guerra de tráfico começou antes da pronúncia, eles já morreram. Não chega nem no júri, com a discussão que vem pra lá. Então você não tem mais um passional, é difícil você ter, vai ter um feminicídio, você não tem um crime passional difícil, por causa de dinheiro, por causa de unhezada, de rolo e tal, você não tem mais esse trem. É um trem dificílimo você ter um negócio. Briga de herança, dificílimo você ter isso. O que você tem? Guerra de tráfico, guerra de tráfico. Guerra de tráfico ninguém quer saber, não. O jurado tá caçando jeito de condenar o sujeito mesmo que você não por lá de lá. É uma situação muito difícil isso. E aí, gente, o tijolo ontem foi o quê? Qual foi a tijolada de ontem? Aí foi o que o Flávio falou muito bem. Na semana passada, não. Os jurados decidiram e o júri é soberano. Se eles já disseram que é
Culpado tem que recolher. Não prender. Seja regime aberto, seja regime semiaberto, seja o que for. Os jurados decidiram. E se eles decidirem, acabou. Você não vai poder recorrer para absolver, só para poder voltar ao julgamento, para baixar a pena, então que ele é culpado, ele é. Recolhe o homem. Esse foi o argumento. Ô, gente, vocês têm que pegar. Se você entrar aí no YouTube, nesse trem de... Nem YouTube, não. O negócio deles mesmo lá do Supremo, STF. E pega os julgados, assiste o julgamento, que eles vão falar com a cara torada. Soberania do júri, é importantíssimo, que não sei o que tem. Aí vem ontem. Aí ontem foi o contrário. Ontem é o seguinte. Clemência. É plenitude de defesa, eu posso alegar o que eu quiser. Vou citar o caso que eu falei para vocês. Tem mais de 30 anos. Foi logo que eu me formei. O sujeito era um grande crédito real. Hoje eu falei, os alunos nem sabem o que é isso mais, né, gente? Crédito real. Mas ele era um grande executivo do crédito real. A mulher conheceu um outro cidadão lá em Recife, apaixonou-se por ele e traiu ele. Ação de separação no fórum, as varas de família eram no porão, lembra? Era lá embaixo. Entrou pela Paracatu, saiu pelo Ouro Preto em frente ao Cruzeiro. Ele passou a mão no revólver, estava ela e o irmão. Ele deu 4 tiros em direção a eles. 2 pegaram de raspão no irmão, um pegou de raspão nela, o outro pegou na parede e o 5º tiro ele deu na cabeça. Ai, meu Deus. Estourou esse olho, correu por dentro da carapaça craniana, perdeu um pouco da massa encefálica, mas não morreu. Muito ruim de tiro, né? Ele era. Os 5 tiros, errou 5, inclusive um nele próprio. Esse olho aqui, colocou uma prótese, teve que fazer um enxerto da carapaça craniana com um pedaço de osso do fêmur, e teve uns 2 ou 3 ataques cardíacos, precisou de transfusão de sangue, contraiu AIDS. A AIDS naquela época da tragédia. Primeiro julgamento, tomou uma carteirada de cadeia, mas nulo. Por quê? Motivo fútil, porque foi contra a mulher, porque a mulher traiu, que não sei o quê, que isso não é motivo. E por óbvio eu não aleguei legítima defesa da honra, né? É óbvio. E o segundo, mas reconheceu o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Que a ação tinha sido Tinha acabado de sair fora e tudo. Anulou o julgamento porque provas contrárias, né? Nem provas contrárias não, porque foi contraditória a votação, não tinha jeito, o juiz não poderia, quando ele quesitou domínio de violenta emoção, ele não poderia ter quesitado motivo fútil, mas quesitou. Eu não falei nada, deixei quieto, o promotor não falou nada, vamos deixar anular esse trem, né? Condenou, deixou quieto. Voltamos ao novo julgamento. Quando voltou ao novo julgamento, já tinha passado uns 2 anos ou 3 aproximadamente. Ele dava isso aqui, o olho saía para a AIDS já alta, algodão enfiado no nariz, no ouvido, vazando trem para tudo quanto é lá. Era uma coisa assim horrorosa. Mas o juiz fez questão que tivesse o julgamento. Olha, não tem jeito de eu não te levar. Os policiais não queriam pôr a mão nele, porque naquela eu falei, não, eu mesmo peguei ele, carreguei ele, sentei lá do meu lado, o doutor, ele não está com condição nem de ficar em pé. Doutor Zé Amâncio, que era a época, doutor Zé Amâncio perguntou, como sempre, no final, você está arrependido? Eu me lembro disso. Ele custou ficar em pé, ainda eu ajudei. Ele rasgou a camisa, estava cheio de marca de operação que ele tinha feito, o olho saindo para fora, ele tirou o olho, que confusão. Ele falou assim, muito arrependido, porque eu me matei. Né? Eu fui a pessoa que mais sofri com isso. Ela já morava nisso lá em Recife, na praia de Boa Viagem, ele era um grande radialista lá e tal. Segundo julgamento, promotor, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele falou assim, olha, eu não tenho nada para falar não, tá? O que a doutora falar aí para mim tá muito bom, então ele embora. O doutor Zé Amâncio decretou, peraí, só tem que ler a pronúncia. Ele falou, eu não vou ler nada. Mas vai anular o julgamento, que anule. Eu não vou mexer com trem não. E saiu. Aí o juiz falou, se a senhora vai querer constar data que não leu a pronúncia, eu falei, eu não. Se o senhor quiser pôr isso, eu ponho, mas não é pedido, aliás, contra a pedido da defesa. Porque por mim leu, tá lido. Só quer eu leio aqui para ele, não tem problema nenhum não. Eu falei assim, olha, excelência, eu vou falar com os senhores que eu não vou alegar nem o que eu aleguei no juiz passado. Não vou pedir nada, eu vou falar para os senhores só uma coisa. O primeiro era autoria, né, antigamente. No dia tal, ele efetuou o disparo de arma de fogo contra a Dona Maria? Sim, respondam sim. Sabe qual vai ser a pena que ele vai ter? No mínimo 8 anos. E se perguntar se ele deu os tiros no irmão? Sim, responda sim. No mínimo 8 anos, somado 16. Os senhores vão condenar ele a 16 anos. Os senhores vão dar 16 anos de vida para ele. Ele não tem nenhum. O médico já falou que ele está morrendo. Então os senhores são mais realistas do que o rei? Digam sim. E ele já tinha dito que tinha dado os tiros, que tinha tudo e tal. E falei, agora, se os senhores não querem ser mais realistas do que o rei, os senhores digam
não, 7-0, não. Completamente contrário à prova dos autos. O que eles julgaram? Ele morreu 30 dias certinho depois desse júri de AIDS. Mas levou pelo menos essa absolvição com ele. Aqui, ontem o que o Supremo falou? Não existe essa soberania do júri, não. Se tem uma decisão dessa que é clemência, essa decisão é contrária à prova dos autos. Tem que voltar ao julgamento. Para mim tinha que ter isso na minha vida. ação de descumprimento de preceito fundamental, justamente com esse dispositivo do Código de Processo Penal, que fala do julgamento contra a prova dos autos. Porque se a Constituição fala da soberania do julgamento, Tá encerrando. o tribunal não pode fazer uma reanálise e falar que está contra a prova dos autos. Mas ele está reanalisando, ele fez duas análises de uma mesma coisa. Não, a soberania do júri para condenar, Tá mas podendo. não há soberania do júri para Isso, exatamente. Mas aí é que eu falo que porque os juízes eles estão indo na lei, eles não declaram regra processual inconstitucional de ofício, e provocado ainda é difícil. Mas é um dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Por quê? Porque a Constituição de 88 colocou como valor do Tribunal do Júri a soberania dos julgamentos e a plenitude de defesa. Não é nem ampla defesa, como a Silvana muito bem explicou aqui. É amplitude, plenitude de defesa. O que é a plenitude? Que ela só falou. Então, eles estão reduzindo o tamanho do júri através de um ativismo judicial incabível, porque está fazendo uma mudança do escopo constitucional do Tribunal do Júri sem redução de texto. Isso é a técnica de Constituição que fala isso. O que é? O texto continua a mesma coisa, mas o valor dos institutos você mexe nele. É mais ou menos o que o Supremo fez com a definição de família, que na Constituição está falando homem e mulher, mas falou, não, peraí, esse negócio de homem e mulher é um conceito passado. Família é um agregado amoroso. E aí o resto está lá, independente do sexo original. Não, o que fez com a presunção da inocência, né? Isso. Não, é até o trânsito em julgado. Não, mas não falou qual o trânsito em julgado. Não, porque o que está lá, ninguém é considerado culpado. Não, o culpado é quando? Quando tem indiciamento no inquérito, quando o promotor denuncia, quando tem sentença de primeiro grau, quando tem decisão de segundo grau, quando que é culpado? Aí ninguém aguenta. Você começa, aí eu falei pra eles, começa desse jeito. Amanhã, fala assim, todo mundo tem direito à vida, mas não falou qual vida. Qual é o conceito de vida? Não, falou qual vida. Vida você tem que estar pleno das suas funções. Aí você pega o cara que está em coma e você fala, não, isso não é vida. Isso não é vida. Não é mais. Mas é o que nós temos falado aqui. Todo dia a gente repete, nós não podemos aceitar, nós quem? Advogados, defensores. Porque se a gente começa a aceitar e transitar dentre essas limitações, a gente vai permitir que elas sejam... É o poste mijando no cachorro. Mas é aquele negócio que eles falam que é Mayakovsky, mas não é um brasileiro mesmo que escreveu, que um dia o sujeito rouba uma flor, né? Outro dia ele pisa no jardim, depois arranca a nossa voz, a gente não pode falar mais nada, porque a gente nunca falou nada. E nós estamos nesse problema porque a turma que está achando, quem está sendo preso escolha, é traficante, é guerra de tráfico, deixa isso pra lá. Amanhã esse cara precisa dar um tiro numa mulher aí, precisa dar um tiro nos outros aí ele não vai aceitar. Aí briga de vizinho é um negócio horroroso. De trânsito, gente, briga de trânsito. Acontece, e é um crime que qualquer um de nós pode praticar. Volto a falar isso. Você me foi muito feliz quando você falou do Datena. Datena tá lá, um cara... culto, um cara de um nível financeiro bem-sucedido e tal, deu uma cadeirada no outro em público. Entendeu? Nem público não, ao vivo a cores, né, pro mundo. Quer dizer, se o Datena fez isso, para mim, que não sou tão evoluído desse jeito, estou num bar, estou num movimento, tal, o cara faz determinada observação e tal, briga de homem, a gente sabe como é que começa, como é que termina, a gente não sabe, porque ninguém quer sair no prejuízo. Então, se o cara é mais forte que você pega uma cadeira. Se ele tá com a cadeira, você pega uma garrafa. E aí vai. Mas aí é o que o Silvano tá falando, da questão até do poema do Camilo Mayakovsky. A gente tende a falar assim, bem feito, mereceu. Só que, na verdade, se a gente ficar com esse posicionamento o tempo inteiro, na hora que for a gente... É por isso que eu falo, que olha, não é que eu jamais, eu acho uma covardia tremenda o sujeito matar uma mulher porque ela não quer ir mais.
não é só covardia dele, como é uma fraqueza muito grande, tanto do homem quanto da mulher. Gente, amor, ninguém ama sozinho, não, né? Você ama alguém que te ama, porque senão, eu amo Coca-Cola. Não, você gosta de Coca-Cola. Eu amo Galo. Não, você gosta do Galo, é legal, você assiste jogo e tal. Eu amo praia. Não, praia é bom, você diverte, passa um tempo, você nem gosta mais, que tem aquela areia, vai enchendo o saco, depois de muito tempo você já tá ali, né, e tal. Agora, amor, hoje as pessoas banalizaram muito o amor também. Então a gente tem esse tipo de problema, né? Não, se não for com ela não vai ficar com mais ninguém. Se ele não ficar comigo, ele não fica com ninguém. O que é isso, gente? Isso você demonstra uma falta de amor próprio. A primeira pessoa que você precisa amar é você, a segunda, você, a terceira, você, e a quarta, sua mãe. Depois você vai pensar no seu marido, se você tem filho vai estar antes disso e tal, mas é ótimo, a gente ama, a gente dedica, a gente faz isso. A outra pessoa não te quer mais. E quer seguir a vida dela. Como é que vai ser, gente? Não, mas ele é obrigado a ficar com... Agora, o que isso revela? Se ela não ficar comigo, não fica com mais ninguém. É porque o sujeito é muito fraco. Eu acho o seguinte... Tem condição de ter mais ninguém? Se não me quer, porque não me merece, a maior vingança que eu posso fazer é deixar aí. Não, você que trabalha na área de família, tudo da área de família, sabe disso. A coisa que mais ofende uma parte é quando a outra fala assim, ignora, pode ficar com tudo. Isso. É o que mais ofende a outra parte, é quando é tão difícil. Mas o ideal é isso. Você vai pra cá, eu vou pra cá, ó. É de tirar até a roupa inteira do corpo, calcinha, sutiã, deixar tudo assim. Eu tô indo embora. Fui. Eu costumo brincar muito, Platão, difícil não é passar o marido para trás, é passar para frente, né? Quando você passou ele para frente, em vez de você ficar numa alegria danada, vai ficar triste. Fica nessa luta, né? E pega por causa de almofada de sofá, né? Coisa. 3 almofadas de sofá, um CD que nem usa CD mais, nem brigando com algum CD. Não, isso é verdade. A parte que você falou também que eu gostei muito foi a parte essa revolução tecnológica. Ela nos pegou os nossos valores humanos, nós ainda não conseguimos digerir. Disso, Porque, veja bem, quando eu estava fazendo ciência da computação, isso foi em 1986, 87 mais ou menos. Eu lembro de um amigo meu da ciência da computação me ligando, inventaram um aparelho que você liga ele no telefone, você passa um papel aqui e sai a imagem lá. O cara tava falando do fax, cara, que assim, que era uma revolução, um fenômeno, tal, mudou. Pô. Hoje, você fala em vídeo, ou então manda mensagem no WhatsApp para qualquer lugar do mundo, na hora, segundos. E sem pagar. E assim, num custo acessível a todo mundo. As informações, boas ou ruins, elas estão pululando na internet. A gente vê, ué. Você vê a coisa acontecendo do outro lado. Gente, a guerra lá do outro lado do mundo, a gente vê aqui praticamente ao vivo os bombardeios. Vocês falam isso aqui. O 11 de setembro, que foi lá em 2001, eu lembro que a televisão transmitiu aqui quase ao mesmo tempo, e minha mãe ligou para minha tia e falou com ela, Sofia, o mundo vai acabar, porque eles estão explodindo os Estados Unidos. Você falou, é filme. Ela não acreditava, ela falou, não, isso é filme. Ela estava lendo jornal, não acreditou. E hoje é isso, a gente nem acredita, você assiste ao vivo. Mas o processo e a mentalidade do juiz do direito penal do inimigo não mudou. E aí eu queria que você também comentasse uma coisa, que é o seguinte. O Ministério Público tem todo o aparato judicial para fazer a investigação. Aí muitas vezes, apesar do artigo 7º, inciso 26 ou 27 do Estatuto da OAB, que permite que o advogado peça diligências, isso daí, na verdade, pede, mas não consegue. Aí chega, recebe a denúncia, aí você tem toda uma limitação para você fazer provas. Por exemplo, a Paula outro dia, ela teve um caso lá em Sete Lagoas que a investigação só ouviu a família da vítima. Aí chegou lá e botou 12 testemunhos. Aí o cara falou, não, só pode 7. Ela falou, então beleza, então você volta o inquérito para trás, porque são testemunhos que estavam lá, que manda o delegado fazer o serviço dele de acordo com a lei, porque não é uma peça discricionária do delegado também não. Então, aí o juiz aceitou 8 testemunhas, porque tinha umas que eram junto com o Ministério Público e tal. Mas aí na hora, ouviu todas que viram como informantes, igual a família do cara, para nivelar. Aí você fala, gente,
Além disso, precisa de mudar um pouco a mentalidade dos operadores de direito que não reconhece a presunção de inocência no processo. Na realidade, tá entendendo? Ele pode até fazer um discurso tem presunção de inocência, mas você tem presunção de inocência, mas qualquer prova que você pedir é protelatória da sua condenação. Não, deixa eu te contar, juiz brasileiro não vou falar todos, eu nunca generalizo, mas o juiz brasileiro não é preparado para ser juiz. Ele é preparado para ser justiceiro. Ele é preparado para... Eu vou fazer a justiça. Não. Você acha que falta humanidade? Eu acho que é tudo. Nada disso. É muito pelo contrário. O juiz. Qual que é o problema do nosso juiz? O nosso juiz é o seguinte. Aqui é trem, nós não aumentamos isso no Brasil. Aqui é a cabeleira branca, aquilo era ótimo. Aquilo é o quê? Eu não sei de nada. Tô chegando aqui. O que aconteceu? As provas têm que chegar em mim para eu ver. Eu não vou mandar produzir prova, não. Nem perguntar eu não vou. Você acusador, você defensor, tem que fazer as provas e me convencer. Eu não sei nada desse processo, eu não acho que o inquérito tem que acompanhar o processo tem que começar pelado, só com a denúncia. É a denúncia e, claro, se tem a prova técnica, perícia, a perícia tem, o defunto morreu, é isso aqui. Agora vai começar, o que vai começar? O promotor falou que vai ouvir essas testemunhas, que vai chamar um perito aqui para esclarecer isso e isso. Então vamos fazer. Aí eu ouvi essa testemunha toda, olha. Aí a defesa já falou que vai ouvir essas outras testemunhas, que ela também vai perguntar pro perito, e ela vai trazer aqui, tipo um teatro, e pediu para eu ir lá ver o local. Aí eu vou fazer isso. Então eu não sei nada. Os colegas falando, o professor Leonardo Marinho contou isso outro dia, que ele soube no Chile para poder... Tem um grupo de professores, né, que tem ido, foi no Chile, para ver como é que funciona o Jacinto, lá do Paraná, e muitos aqui. Enfim, foram chegar para assistir uma audiência. No Chile são 3 juízes. Primeira coisa impressionante, 3 juízes e tem uma cancela. O promotor senta lá embaixo, entra lá embaixo, juntamente com a defesa. Senta numa mesa lá embaixo. Não entra todo mundo tomando café, junto, abraçado um no outro, não. Sentado no colo. O promotor de justiça que vem da secretaria com o processo. Não, nem vem. Ele vem com o cafezinho e vem a serventuária carregando para ele. Não é nem a dele, é a serventuária do juízo. Beleza. E aí, os nossos colegas sentados assistindo. As partes perguntaram, as testemunhas entraram, acabou. Aí o juiz falou assim, o que o senhor disse? Disse o professor Jacinto, levantou a mão lá no Paraná e falou assim, aqui, eu fiquei muito impressionado, os senhores não fizeram nenhuma pergunta. Diz que eles fizeram assim, pergunta? Como assim pergunta? Não, os juízes, vocês fazer. Eles se sentiram ofendidos. Nós fazemos pergunta? Nós não podemos fazer isso, não. Nós estamos aqui apenas para julgar. A prova é das partes. As partes é que tem que fazer. E, eventualmente, se ficar faltando, não, ficou só faltando complementar o nome da senhora, o restante do nome é qual mesmo? Apenas para complementar. E se agora, não provou, não julga, porque né? Aí nós temos essa mania aqui. Não, o juiz busca a verdade real. Mentira. Ou seja, ele extrai a verdade. O juiz não tem que buscar a verdade real. O juiz tem que buscar a verdade do processo. É o processo que é verdadeiro. A verdade de juiz é o que está no processo. Então, não tem prova, mas eu tenho convicção. Você pega a sua convicção, coloca ela dentro da sua mala, vai tomar uma cerveja, às vezes um vinho, e julgue o que está no processo. Aqui no Brasil não existe isso, o juiz manda no processo. Eu estou aqui para isso, tal, testemunho, eu não deixo só perguntar. Eu rolei a testemunha, não me deixa perguntar a testemunha, eu rolei para fazer a prova. Refiro essa pergunta. Referir pergunta. O juiz não tem que fazer nada aí disso. Acha ruim se você quer ouvir mais de um. E aí é o seguinte, e ele vai analisar. Se ele achar que você está conduzindo a testemunha, ele vai achar isso ruim. Ele vai julgar isso depois. E você vai ver no julgamento que ele vai falar, o advogado conduziu a testemunha o tempo inteiro, fez com que ela fizesse isso, etc. Não extraiu dela a realidade. Eu não confio no que essa testemunha falou por causa disso. Mas ele não vai bater boca com o advogado, não. O advogado que usa. É a prova que ele quer, não é? Ele não trouxe essa prova para provar? Esta prova tem. Esta testemunha precisa me convencer. Eu sou um julgador. Eu não vi o que essa testemunha falou outro. Eu não vou ler depoimento dela de antes. Não vou fazer nada disso. Júri, por isso que júri no Brasil é um negócio complicado. Aqui, qual a chance que os Nardoni tinham de ser absolvido? Zero. Já estava julgado na imprensa. É impossível. O Guilherme de Pado. Também. É uma chance. Goleiro Bruno.
Também. Tem chance, a imprensa já julgou aquilo tudo. E hoje, dentro dessa tecnologia que vocês falaram, que é um segundo, eu vejo ao vivo e a cores o que está acontecendo. Então a gente forma uma opinião. Acabou. Não tem jeito isso. Mas juiz no Brasil, juiz criminal, então, porque no cível, eu me lembro pouco, eu já tenho mais de 30 anos no cível, mas eu me lembro um pouco que o juiz fazia isso. Pois não, doutor, o senhor rolou, o senhor pode fazer as perguntas. No crime aqui, nunca começa assim. Quem faz pergunta é o juiz. Não, mas é isso que eu falo, que o judiciário não se legitimou. Por quê? Porque não teve uma revolução democrática dentro do comportamento dos juízes. Tá entendendo? O juiz ainda se acha a autoridade absoluta. E quando questionado, ele acha que é uma ofensa à pessoa dele. Não é. Você tá questionando o abuso do exercício do poder pela figura que está ali. Não tem nada contra juiz nenhum, não conheço nenhum juiz pessoalmente. Não. Agora, o comportamento dele que o advogado fala. Outro dia eu tive um juiz, 2024, uma audiência que eu não posso falar de onde que é, porque é meu exercício profissional, então eu não posso comentar o caso. Mas virtual. Não quis ouvir a testemunha da roça lá, uma pessoa simples, humilde, tal, porque ela estava de camiseta e boné. Falou, você não está com a vestimenta, com a dignidade da justiça? Eu só pensei, que justiça é essa, que dignidade é essa, que o trabalhador rural, o pé descalço, ele não tem dignidade? Então a justiça foi feita com um viés específico de cidadão, que é bonito e cheiroso. Ou, como eu gosto muito de falar com determinadas gestões, inclusive da OAB atual agora, que é seletiva, sectária e elitista. Então isso representa bem o que é o judiciário nosso. Seletivo, sectário e elitista. Então é o seguinte, eu chego lá com um bom advogado, limpinho, cheiroso, usando terno e gravata, o atendimento para mim é outro. Chega a Silvana Lobo lá com um cliente da Defensoria Pública que está sujo, com a roupa do SWAP. É o morador da rua, o morador de rua e tal. Que às vezes é um cara trabalhador que está lá, mas está na situação de rua. Não se fala morador de rua, é isso mesmo, pessoa em situação de rua. Né? E está lá, mas ele tem toda a dignidade nossa, inclusive o papel social dele, às vezes está fazendo reciclagem e tal, mas é simples, é humilde, é culpa nossa da sociedade que ele é tão simples. Mas aí o cara já é tratado, primeiro que ele não é o ambiente dele. E aí chega o juiz, ao invés de deixar o cara mais tranquilo, ainda humilha o sujeito mais ainda. Com a condição que ele tem de prestar um depoimento numa situação dessa depois, ele não tem nem condições de falar o que ele sabe. Ele não entende as perguntas. Não entende. Não entende o vernáculo habitual do judiciário, eles não entendem. Eu vejo isso em audiência que eu tenho feito no INSS, pela AGU. Tem gente que chega lá, você pergunta, você conhece fulano? Ela trabalha na roça. Mas não sabe falar mais nada. Você pergunta, não é porque o cara não sabe. Ele sabe, mas se você perguntar, ela tem uma diversidade de cultura lá na fazenda dela, não sei o que é isso. Ela planta arroz, planta milho, planta tal, tem um porquinho, tem tal. Ela vende um negócio para ela comer, como é que é, ela tem carro, não tem. Se você não fizer as perguntas desse jeito, o cara não te entende. Então, isso faz parte da sociedade brasileira também, pelo seguinte, que nós temos uma seletividade e temos um preconceito que você reconhece pelo português a pessoa da origem dela pela hora que ela abre a boca. Então, o primeiro corte de sectarismo da nossa sociedade é essa, a hora que ela abre a boca. Depois, pelo hábito de vestir. Se você está de terno e gravata, fingindo que é bacana em determinada coisa, o pessoal fala, não, aquilo ali faz parte de um núcleo da sociedade que tem direitos. E outros que se apresentam de forma diferente, não, esse daí é dos excluídos, e não vem falar alto aqui não, que a Casa da Justiça aqui tem dono, tá entendendo? Funciona desse jeito. É verdade. Humilhante mesmo, isso é humilhante. Eu pensei que isso já tinha acabado. Não, a Justiça até hoje humilha as pessoas, humilha os advogados, humilha e tal, e esquece que, falando, quem legitima a atuação do judiciário é o advogado. Se você enfraquece o advogado, você enfraquece o judiciário, porque ninguém vai acreditar mais, porque não tem legitimidade. Flávio, você falou isso, tem no Instagram, eu já vi, é um juiz
é da área também de INSS, que eu não guardei o nome dele, né? Eu já vi também. Mas que ele é muito interessante, educação, na forma de perguntar às senhorinhas, né? Então, quer dizer que a senhora trabalhou na roça a vida inteira? Ah, meu filho, trabalhei demais. E como é que é o trabalho? Ele é educado na forma. A senhora quer um cafezinho? E só tá tomando um cafezinho, eu também vou tomar um cafezinho aqui. Só vamos tomar? Deixa a pessoa. Aí eu vou te falar, que na Justiça Federal, o trato com o juiz é bem melhor. Tá entendendo? A maioria dos juízes, eles são sensíveis a essas questões na Justiça Federal, que eu vejo. Então, isso foi um juiz. Eu até estranhei, porque não é o comum dos juízes federais que estão no juizado especial, que a maioria sabe a situação, porque, por exemplo, você conseguiu uma aposentadoria especial, você tem que ter indício de prova. Então, a maioria releva algumas coisas, porque realmente é difícil. Outro dia eu falei com o Galeno aqui, as mulheres de Azurita aqui, 50 quilômetros, perguntei, como é que é a remuneração lá? Você vende dia? Vendo, falei, quanto que é? R$80 para mulher e 120 para homem. Falei, como assim? Vocês fazem trabalho diferente? Falei, não, meu trabalho é o mesmo, mas é porque eles dizem que um homem produz mais. 50 quilômetros de Belo Horizonte, 2024. Então, nós temos... E aí o que acontece? Era para a gente ter uma estrutura do juiz, de justiça, para o juiz, o Ministério Público virar, peraí, isso é um crime que estão fazendo lá, vão investigar, mas não. Nós temos no judiciário também essa divisão de competências muito firme, então é para o juiz só enxergar a lei naquilo que ele está julgando ali, ó. Você tem direito ao INSS ou não, mas o resto da sua vida não interessa para mim. A justiça não é isso, a democracia, a democratização da justiça é você fazer um julgamento que a pessoa tem a dignidade dela e que dentro do conjunto social você posicione o que pode ser deferido para ela. E não, você não pagou o cheque de R$7.500, você vai ter que pagar isso com juros, não quer nem saber o que aconteceu. Esse é o grande problema. Isso não é a democracia. Exato. E isso, né, Flávio, que eu queria deixar aqui é essa situação. Júri não é teatro, o júri não é enrolação, o júri não é nada disso. O júri, no meu modo de vista, é a forma mais democrática de julgamento que nós temos e a mais correta. Às vezes a gente vê julgamentos em que você fala assim, poxa, eu então já fiz diversos, em que é muito costumeiro perguntar, mas como é que você fica, você volta para casa quando você sabe que um réu é culpado e ele é absolvido? Eu falo, eu geralmente volto de cá, porque meu trabalho deve ter sido brilhante. E como é que a senhora dorme? Na minha cama, com meu travesseiro, né, tal. Durmo normalmente, não sou eu que julgo e etc. Tal. E aí, as deficiências que às vezes fazem com que uma pessoa culpada seja absolvida são deficiências do Estado. Exatamente. Porque ele não apurou corretamente, ele não fez a prova correta, ele não teve interesse naquela acusação que foi feita. E todas as pessoas têm direito à defesa. Agora, é claro, o advogado não vai burlar a prova, ele não vai mentir. Mentir, entenda-se, ele fala o que tem na prova. Se a prova não é verdadeira, ele está dizendo a prova que está ali dentro. Não é ele que está mentindo, é a prova que não foi produzida. Então o Estado precisa produzir uma prova. Até porque é o princípio do indúbio pro réu, ele tem que vigorar. Não é à toa. Silvana, antes de passar para as palavras finais, porque o Davi já está nervoso ali com 52 minutos, já botou ali para a gente e tal, pedir para você que está nos ouvindo para curtir, comentar é muito importante. E se tiver mais alguma dúvida depois, manda para a gente que a gente caminha para a Silvana e aí ela responde e a gente responde nos comentários, ou então ela mesma responde nos comentários, enfim, do jeito que ficar bom. Só complementando aqui o que a Silvana falou, aquilo que nós falamos do processo, que o processo é contra o réu, nesse sentido de valores éticos e de visão deturpada dos fatos, eu já fui muito questionado isso também, mas você defendeu fulano e tal, falei, velho, você tem todo o aparato estatal da polícia que age da forma que age, vai lá e levanta as provas, do promotor que vai e faz e ganha a mesma coisa do juiz e vem da secretaria com um cafezinho, num trâmite que os advogados não têm.
Se eles não fazem a função deles, mesmo ganhando, você vai falar que é o advogado que é culpado para colocar o cara na rua? Não, eu estou exigindo só o que é de direito dele. Se o Estado não reconhece o direito dele, ele tem que pagar o preço, a sociedade tem que pagar. Então, enfim, né? Completando, eu ia até falar isso, completando o que você começou falando, o Flávio concluiu, que é o seguinte: advogado, defensor público, principalmente os criminalistas, né? A gente não defende o bandido, a gente defende a legítima aplicação do direito. Não é, a gente não tem esse olhar, pessoa bandida, quem pensa nisso? Eu vou ali, mas eu vou defender um criminoso, não é isso. A gente vai defender o direito que aquele indivíduo tem de ter uma defesa legítima dentro do sistema, né, com as provas pertinentes, de uma forma, né, que seja lícita. Aí, mas tem muito advogado bandido. Ok. Mas não quem dá credibilidade? Quem dá credibilidade, o que é a legitimidade? Quem dá credibilidade para a pena aplicada é o advogado. Você defendeu bem. E mesmo assim foi condenado porque merecia. Exatamente. E aí, se eventualmente nós atuamos em defesa de alguém que cometeu um crime e essa pessoa eventualmente não é condenada porque houve algum problema no processo, não é um problema que nós criamos, e sim um sistema que está agindo de forma errada, né? Enfim. E é isso, o sistema funciona dessa forma. Eu já fiz defesa de um sujeito cuja denúncia descrevia que tinha sido morte por faca, mas a perícia dizia que a vítima morreu atropelada. Pois é, e aí? A culpa é minha? A culpa é sua. Eu falei, não, eu tô mostrando que ele morreu atropelado. Meu cliente está sendo acusado de ter matado na facada. Ele pode ser condenado? Foi um engano. O problema não é meu. Paulo, agradeço pelo Davi, vai ter gente, é isso aí. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, espero que você volte mais vezes aqui, porque nós não encerramos a discussão e muito menos exploramos o seu potencial, né? A gente vai deixar 3 pontinhos aguardando. Até a próxima. Vamos até a próxima. Silvana, muito obrigado, sucesso no Direito de Ação. Obrigada. Pode falar já, né?